Bom, a gente vai fazer a correção daquele exercício que eu enviei para vocês. Se vocês estiverem com ele, bom. Se estiverem no aparelho que estão assistindo a aula, aí vai ficar difícil acompanhar a aula e o exercício ao mesmo tempo. Mas pelo menos visualiza e depois faz uma conferência, né? Não sei se... Vou tentar abrir no computador. Pronto. Pronto. Faça isso. Ok. Estão todos conseguindo ver? Sim. Pronto. Então, olha só. Hoje a gente vai fazer a correção daquele exercício que eu enviei esta semana. Tá? Foram 9 questões. São 9 questões fáceis de resolver. Mas às vezes complica um pouco na leiturazinha do enunciado. A pessoa começa a se perder um pouco na leitura. Mas ela é muito simples de responder. Okay? Vamos lá. No primeiro quesito, suponhamos que numa planta a cor branca do fruto seja condicionada por um gene dominante Bzão e a cor amarela pelo seu alelo Bzinho, certo? Vamos. A forma discoide é condicionada por um gene dominante Ezão e a forma esférica pelo seu alelo Ezinho. Usando-se uma planta Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, com outra Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho, qual a probabilidade de aparecimento de exemplares Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão e Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho? Então, na pergunta, ele quer saber qual é a probabilidade neste cruzamento desses dois indivíduos surgirem indivíduos com este genótipo. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão. E Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Tá? Então a gente vai fazer o quê? No primeiro indivíduo, deixa eu ver a cor da minha tinta. Quero preta. Ok. Então no primeiro indivíduo eu tenho Bzão, Bzinho, né? Ezão, Ezinho. Tá? Quais são os gametas que eles vão formar aqui? Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão e Bzinho, Ezinho. O segundo indivíduo, que é Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho, eles são homozigotos, né? Ou seja, não tem nenhum par heterozigoto. Então ele só vai formar um tipo de gameta. Tá? A gente pode até no próprio texto aqui eliminar um B e um E. Sobra quem? Bzão, Ezinho. Então o segundo indivíduo será Bzão, Ezinho. Então a gente vai montar o quadro. Né? Montar o quadro. Onde eu tenho no masculino Bzão, Ezão, Bzão, Bzinho, Ezinho, aliás. Deixa eu pegar a borracha, ver se eu acerto agora. Borracha. Não. Agora. Tinta. Bzão, Ezinho, certo? Aqui eu vou ter Bzinho, Ezão e Bzinho, Ezinho. No feminino, eu vou ter Bzinho... Eu sempre me perco nessa parte que o senhor corta. Como assim? Eu sempre me perco na parte que o senhor corta. Por que o senhor corta? Eu não entendi ainda. Não, porque são iguais. Colocar, Natália, Bzão, Ezinho. Aí ele vai com o outro. Aí Bzão, Ezinho de novo. Aí o segundo Bzão. Bzão, Ezinho, Bzão, Ezinho. Então vai ficar praticamente igual. Eu só vou usar um. Né? Eu não vou precisar colocar todos eles aqui. Entendeu? Ele vai formar 4. Mas os 4 são iguais. E a gente só usa os diferentes. Então se tivesse aqui Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, aí dava 2 diferentes, eu usava. Tá?
Mas aquele, Ok. aquele tem tudo igual. 2 Bzão, 2 Ezinho. Então só homozigoto. O bom desenho não é nada. Fala, não me diga! Tá certo? Então aqui, ó. Bzão com Bzão, né? Ezão, Ezinho. Certo? Esse Ezão daqui com o Bzinho de baixo. Ou Ezinho de baixo. Na segunda coluna, eu tenho um Bzão. E vou juntar com outro Bzão aqui. E vou ter 2 Ezinhos. Ezinho, Ezinho. Tá? Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Certo? Aí na última coluna aqui. Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo a probabilidade de aparecer um indivíduo Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão. Temos algum nesse quadro? Bezão, bezinho. Ezão, Ezão? Não. Não. Ok? E Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho? Tem. Tem. Tá? Tem. Então, nesse caso, para Bzão, a gente bota aqui, ó. Para Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão, é nulo. Ou nula. Tá? Agora, para Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, qual é a probabilidade? Eu tenho quantos? Um só. Um só. Um só. 2 é um Um só. só. Aqui, ó, na terceira coluna. Certo? No caso vai ficar 1 sobre 4. Então, é 1/4. Certo? Ou 25%. Beleza? Segundo quesito. Nos cavalos, a cor negra é devida ao gene dominante Bzão. E a cor castanha ao seu alelo recessivo Bzinho. O caráter trotador é devido ao gene dominante T grande. E ao machador ao alelo recessivo Tzinho. Suponha que se trate de segregação independente. Vamos lá. A gente está supondo aqui que esses pares de alelos estejam em cromossomos diferentes. Então, a segregação seria independente. Que tipos de descendentes resultam do cruzamento de um trotador negro homozigoto para as duas características e um machador castanho? Observe. Se ele é negro, ele tem que ter pelo menos um Bzão, tá? Mas ele diz que ele é negro homozigoto. Então ele é Bzão, Bzão, certo? Então tá aqui. Bzão, Bzão. E ele é um cavalo trotador, tá? Para ele ser trotador, ele tem que ter pelo menos um T maiúsculo, certo? Mas ele também está dizendo que ele é homozigoto. Se ele é homozigoto, T maiúsculo e T maiúsculo. Esse é o primeiro indivíduo. O segundo indivíduo, ele é um machador castanho. Observe que a característica machador e a característica castanho é recessiva. Então, ele só pode ser duplo homozigoto recessivo. Bzinho, Bzinho, Tzinho, Tzinho. Ok? Tá lá. Bzinho, Bzinho, Tzinho, Tzinho. Aí eu pergunto, quais são os tipos de gameta formado por esse indivíduo? Quantos gametas eles vão formar? Se eles não têm nenhum par heterozigoto. A gente viu em aulas anteriores que quando eu não tenho nenhum par de genes, né, de alelos heterozigotos, eu tenho 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1, então ele vai formar somente um tipo de gameta. Vamos lá.
como eu tenho dois alelos iguais em cada par, eu posso cortar um, certo? Nesse caso, sobra B e T maiúsculo, certo? Então, esse indivíduo aqui vai ser Bzão T maiúsculo, tá? No segundo indivíduo, eu tenho Bzinho, Bzinho, Tzinho, Tzinho. Também são pares de alelos que têm o mesmo alelo. Bzinho, Bzinho é um par de alelo homozigoto. Tzinho, Tzinho, outro par de alelo homozigoto. Mentalmente eu posso cortar e sobra Bzinho, Tzinho. Então esse indivíduo vai formar um gameta Bzinho, Tzinho. Ora, se eu vou juntar um gameta com outro e vou unir esses alelos que estão em cada um dos cromossomos, certo? Um B está no cromossomo e o T está em outro cromossomo, quando eu juntar os dois, eu vou juntar Bzão com Bzinho e o T maiúsculo com Tzinho, certo? Então aqui eu não preciso nem fazer quadro. Eu posso dizer que o indivíduo formado aqui vai ser Bzão, Bzinho, T maiúsculo, Tzinho, ok? Então esse é o indivíduo que vai ser formado. Ele vai ser um indivíduo negro trotador, agora com heterozigose para os dois pares, certo? Ele vai ser heterozigoto no par da cor e heterozigoto no par do trote, né? Ele vai ser um trotador heterozigoto. Tranquilo aí? Esse ainda é bem simples. Até que sim. Espera só eu copiar. Agora, se você quiser fazer o quadro, não tem problema. Veja só. O quadro seria assim. Bzão. Bzão. Bzinho. Então ficaria Bzão, Bzinho. Tem mais Tzinho. No quadro ficaria somente isso aqui. Tá vendo? Porque nem é preciso fazer o quadro. Né? Tranquilo? Tranquilo. Então, para adiante. Considere um homem heterozigoto para o gene A. O homem, vamos logo botar aqui. Ó. Ele vai ser Azão, Azinho. Heterozigoto para o gene A. Duplo recessivo para o gene D. Dzinho, Dzinho. Ok? Considere ainda que todos esses genes situam-se em cromossomos diferentes. Quais as combinações que ocorrerá entre os gametas? Certo? Então a gente já vê o seguinte. Que eu tenho um par hétero e um par homozigoto. Tá? Então, naquela condição de 2 elevado a n, onde n é o número de pares heterozigoto, então eu só tenho um, vai ser 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 igual a 2. Mas não é bem isso que ele quer saber, né? A quantidade. Ele quer saber quais são as combinações, certo? Então, para a combinação, eu digo que ele tem Azão, Dzinho, certo? E Azinho, Dzinho. Como ele só formou 2 gametas, formou um gameta Azão, Dzinho e o outro gameta Azinho, Dzinho. Perfeito? Tranquilo? Perceberam isso? Você poderia repetir, por favor? Sim. Em que sentido? Em que parte? Nessa última parte, depois que o senhor fez esse 2 elevado a 1 igual a 2. Pronto. Depois de 2 elevado a 1, né? Isso. Olha só. Vou botar ele aqui de novo. Vou separar aqui. Vou dizer que Azão, Azinho, Dzinho, Dzinho. Acho que você está mais acostumado a fazer assim quando eu faço assim. Mentalmente eu posso cortar um D, que é igual. Tá? Então, Azão, Dzinho é um gameta. Certo?
Azinho, Dzinho será o outro gameta. E agora? Perfeito? Uhum. Deu para entender melhor? Claro, sim. Deu. Pronto. No quarto quesito, um indivíduo de genótipo azão, azão, bezão, bezinho se reproduz por autofecundação. Ponto. Se ele se reproduz por autofecundação, então o gameta masculino e o gameta feminino terão o mesmo genótipo, certo? Quais os números de genótipos diferentes produzidos por esse indivíduo? Tá? Então, olha só. Eu tenho um indivíduo azão, azão, bezão, bezinho. Novamente, se eu tenho um indivíduo azão, azão, bezão e bezinho, eu vou usar aquela regra do 2 elevado a n, onde 2, né, é o número de genes e n é o par, a quantidade de par heterozigoto. Nesse indivíduo, eu só tenho um par heterozigoto. Então, 2, ó, 2 elevado a 1 novamente, certo? 2 elevado a 1, 2. Então, esse indivíduo, mesmo que esteja no gameta masculino ou no feminino, ele só vai produzir 2 tipos de gameta diferentes, tá? Porque o gameta feminino é igual ao gameta masculino, ok? Compreenderam? Quinto, duas plantas de ervilha que formam sementes amarelas e lisas, heterozigotas. Então ele já está dizendo aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, são cruzadas entre si. Beleza? Qual é a probabilidade de aparecerem entre os descendentes plantas que formem sementes verdes e lisas? Tranquilo, vamos lá. Eu tenho um indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. O que é que vai acontecer? Vamos ver primeiro quais são os gametas formados. Tá? E são duas plantas que têm sementes amarelas lisas. Tá certo? Ambas heterozigotas. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, o que eu fizer para um, vai servir para outra. Tá? Então, ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Tá? Como elas são iguais, os gametas de um também serão igual ao outro. Então, montando o quadrado de Punnett, eu vou ter Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Mesma coisa aqui. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Ok? Estou juntando. Eu vou ter Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Tá? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Na segunda linha, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Tá? Vzão, na terceira linha, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho.
Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Pronto. Montado o quadro de Punnett. Aí a gente vai para a pergunta. Sementes verdes lisas. Preste atenção. Ele quer saber sementes verdes lisas. Para ser semente verde, ele tem que ser duplo homozigoto, Vzinho, Vzinho, tá? Vamos botar aqui que verde, ele tem que ser Vzinho, Vzinho, ok? Semente lisa, ele pode ser assim, Rzão, e independe do que vir depois. Ou seja, o alelo que acompanha o primeiro, não importa se ele seja dominante ou se ele seja recessivo, mas que ele tenha que ter pelo menos um Rzão. Então, nesse caso, eu vou procurar um genótipo aqui, né, que mostre que uma planta obtenha o Vzinho, Vzinho e pelo menos um Rzão, tá? Então, vou procurar aqui dentro desse quadrado. Certo? Então, olha só. Quais deles eu vou achar? Então, ó, Vzinho, Vzinho eu tenho aqui. Vzinho, Vzinho. E pelo menos um R maiúsculo. Então, aqui eu tenho uma planta verde e lisa. Aqui também vou ter, ó, Vzinho, Vzinho. É uma planta verde. Sementes verdes. E a textura dela aqui tem pelo menos um R maiúsculo. Ela vai ser o quê? Lisa. Vzinho, Vzinho, sementes verdes. E pelo menos um R maiúsculo, ou seja, um Rzão, semente verde e lisa. No último eu tenho dois Vzinhos lá, mas eu tenho dois Rzinhos. Nesse caso, é uma planta de semente verde rugosa, tá? E ele só quer sementes verdes e lisas. Então, nesse caso eu tenho 3 sobre 16 sementes verdes lisas. Ok? Concorda? É, sim. Correto. Correto. Já tinha feito, Vinícius? Não, eu vi agora, agora a resolução. O resto era que eu tinha feito por conta própria, mas não tinha checado, não. Ah, Estava certo. entendi. Mas já tinha resolvido antes, não foi? Sim, desse tipo sim. Ok. Vou pegar minha tinta preta novamente. Vamos adiante. Um homem afetado por albinismo. O albinismo é um caráter recessivo, tá? E heterozigoto para braquidactila. Aí o texto já dá a informação que a braquidactila são dedos muito curtos, tá? Característica dominante. E a gente tem que perceber o seguinte: essa braquidactila não dá em todos os dedos, certo? A maioria das vezes ela acontece no polegar. O polegar é um pouquinho mais curto, certo? Mas pode acontecer no dedo midinho, né? No dedo mínimo, certo? Pode faltar uma dessas falanges que a gente tem. Aí ele fica mais curto, certo? Então ela fica o dedo mais curto. E é uma característica dominante. Só que o indivíduo que tem esta característica, ele é heterozigoto. Toda pessoa que tiver braquidactila, ele é heterozigoto, tá? Aí você diz, por que não pode aparecer um homozigoto? Um indivíduo que seja braquidactila homozigoto? Porque ele é um gene letal, tá certo? E nós vimos em aulas anteriores que o gene letal, quando se encontra em homozigoto, ele mata o indivíduo,
tá? Então, se ele não vai existir um indivíduo com brachydactyla que ele seja homozigoto. Todos que permanecerem vivos é porque eles são heterozigotos, tá certo? Então, por isso que ele diz aqui, ó, heterozigoto para brachydactyla, tá? Casou-se com uma mulher normal, tá? Normal, heterozigota para o albinismo, ou seja, a mulher tem produção de melanina, mas ela é heterozigota para o albinismo. Então, ela vai ser azão, azinho. E heterozigota para a brachydactyla, ou seja, ela também tem um dedinho curto. Tá? Quais serão as características genotípicas e fenotípicas do descendente desse casal? Primeiro, a gente vai montar o genótipo de cada um. Tá? O homem é afetado por albinismo. Então, vamos botar aqui. Vamos pegar a primeira característica do homem. Então, o homem é afetado por albinismo. Então, ele vai ser o quê? Azinho, azinho. Tranquilo? E ele é heterozigoto para brachydactyla. Vamos botar aqui Bzão. Bzinho. Tá? Esse é o homem. A mulher, vou botar esse X aqui. A mulher, ela é normal, mas é heterozigota para o albinismo. Então, ela vai ser azão, azinho, e também heterozigota para o brachydactyla. Bzão, Bzinho. Tá? Vamos tirar os gametas aqui. Se eu tenho um par de heterozigoto, eu vou ter dois gametas diferentes apenas. Tá certo? Então, posso eliminar esse A e usar somente o segundo alelo. Então, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. A mulher vai ser azão, Bzão, azão, Bzinho. Azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Tá? Então, eu vou montar um quadro que mostre os descendentes, né, os possíveis descendentes deste cruzamento entre esse homem e esta mulher. Certo? Então, vou botar nessa área aqui, porque ele vai ser em pé. No gameta masculino, eu tenho a possibilidade de azinho, Bzão e azinho, Bzinho. Certo? Aqui eu vou ter azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Tá? Então, olha só. Como eu tenho dois gametas masculinos e 4 gametas femininos, a parte interna do quadro de Punnett vai ter 8 possibilidades. Né? 2 vezes 4, 8. Então, ó, no primeiro quadro eu vou ter azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Tá? Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzão. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. E azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Quais são os genótipos e os fenótipos dos descendentes desse casal? Ok? Vamos prestar atenção numa coisa. Ele vai produzir indivíduo Bzão, Bzão. E o que é que vai acontecer com esse indivíduo Bzão, Bzão? O texto não informa. Tá? O texto não informa que Bzão, Bzão ele é letal. Porque eu tenho Bzão, Bzão em 2 indivíduos aqui. Ó. Eu tenho um Bzão, Bzão aqui e outro aqui. Então, para efeito de cálculo, ele seria eliminado. Ele estava morto. Então, ele não é descendente. Ele pede dos descendentes. Então, sobram 6. Ó. Tá vendo? Mas aqui ele é letal. Se ele é letal, ele não entra, né, para efeito de cálculo. Ok? Ele morreu. Se ele morreu, não existe. Não é descendente. Tá? Então, ó, vamos ver aqui. Genotipicamente, eu tenho
Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tem outro aqui, ó. Aqui eu tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Aqui também, tá? E só, não é isso? É. Então, olha. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu tenho 2 sextos, tá? Se eu simplificar, ele fica 1/3. Tá bom? Vamos para o outro item aqui. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Quanto eu tenho? Azão, Azinho, eu tenho 1 e creio que só, certo? Então isso aqui seria eliminado, tá morto. Esse aqui também tá morto. Então eu tenho Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, apenas um indivíduo. Então, 1/6, certo? Vamos agora para Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Quantos eu tenho desse? Tenho um aqui e o outro aqui, ó. Então tenho 2/6. Também se eu simplificar, fica o quê? 1/3. E por último, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então tenho 1/6, tá? Então, nesse caso, se a gente fizer a conta, 2 e 1, 3, 2, 5 e 1, 6. 6 de 6, tá bom? Para o fenótipo, aqui a gente tem o genótipo, né? Genótipo. E para o fenótipo, eu vou ter o quê? Se o indivíduo vai ser albino ou vai ser pele normal, se ele vai ser brachdactila, certo? E gene letal está fora. Então, como o primeiro quadrinho e o terceiro da primeira linha estão fora, nós vamos dizer que eu tenho aqui um indivíduo na segunda coluna com a primeira linha. Normal, pele normal, brachdactila. Certo? Pele normal, brachdactila. Ele tem um Bzão. Certo? Eu acho que só tem esse mesmo. Pronto, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Azão, Azinho. Certo? Esse é um indivíduo normal. Bzão, Bzinho. É um indivíduo que tem brachdactila. Tá? Deixa eu apagar essa parte aqui. Para a gente refazer. Tá? Vamos lá. Voltando. Azão, Azinho. O indivíduo tem pele normal. Bzão, Bzinho. Ele é brachdactila. Então a gente vai procurar outros indivíduos que sejam de pele normal e brachdactila. Então, como esse daqui está morto e esse também, a gente não vai usar. Ó? Então, olha só. Igual a ele, eu tenho aqui Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, ele é normal e brachdactila. Certo? Temos mais algum normal brachdactila? Ou seja, pelo menos um Azão e pelo menos um Bzão? Vamos procurar. Nesse quadro, não. Nesse baixo, não. Aqui na última linha, também não. Tá? Então, vou ter o quê? 2/6 de indivíduo normal, de pele normal e brachdactila. Certo? Ok? Vamos agora ao seguinte. Esse indivíduo aqui, ele tem pele normal, porém ele não é brachdactila. Tá certo? Tem os dedos certinho, normal. Tá? Temos outro que seja de pele normal e que seja de dedos também normais. De pele normal, eu não tenho, só tenho ele. Tá certo? Então ele vai ser 1/6 de pele normal e não vou botar assim, tá? Não brachdactila. Ok? Agora, eu vou ter aqui, ó, um indivíduo albino com brachdactila. Aqui embaixo eu também tenho um indivíduo albino com brachdactila, tá? Então eu vou ter 2/6 de albino brachdactila, tá? E por fim, eu tenho um indivíduo albino e que não tem brachdactila. Ok? Então 1/6 de albino
sem bractidactília, ou seja, não bractidactília. Tá bom? Ficou mais claro? Depois que usou outra canetinha, ficou bem mais claro. Tá bom. É uma pena que eu não tenho uma caneta verde aqui, mas... Deixa eu olhar se tem. Tem. Ok. Bom, tá com dúvida ainda? Ou a gente pode ir adiante? Ah, pode ir adiante. Eu consigo entender. Pelo menos eu consigo entender, né? Mas, tipo, não só tem eu. Então, É que só resta as outras pessoas responderem. é verdade. Concordo com você. A interação com um aluno só fica ruim, né? Eu entendi também. Eu achei que o assunto ia ser mais difícil, mas, tipo, é tão simples quanto o outro. É, porque é o seguinte. Aquele outro que a gente Sim. viu a semana passada, Da explicação. Isadora, é uma continuação dessa segunda lei de Mendel, que a gente viu anteriormente, né? Um casal tem o seguinte genótipo. A mulher, ele é azinho, azinho, bezão, bezinho. O homem, azão, azinho, bezão, bezinho. Qual a probabilidade de esse casal ter um filho portador do gene bezinho, bezinho? Olha só. Essa pergunta é bem diferente das outras. Ele não quer saber do par de alelo A. Ele só quer saber do par de alelo B. E qual é a probabilidade de esse casal, né, ter um filho que porte o gene bezinho, bezinho? Certo? Então, como ele é homozigoto para A e heterozigoto para B, a gente vai fazer a relação dos gametas apenas com 2, certo? Por quê? Porque os outros dois são iguais. Então a gente não utiliza, certo, Natália? Olha só, a mulher, ela é azinho, azinho, bezão, bezinho. Se eu utilizar isso aqui, eu vou mostrar, viu, Natália? Para a gente ter uma ideia do porquê que a gente elimina. Azinho, bezão, azinho, bezinho. Azinho, bezão, azinho, bezinho. Ora, esse é igual a esse, né? E o segundo é igual ao quarto. Então eu não preciso usar esses, ó. Nem esse, nem esse. Resta 2. Restou azinho, bezão e azinho, bezinho. Então só vamos usar esses dois aqui para a mulher, porque os outros dois são iguais. Então não utiliza, tá? Ok, Oi? ok. Pronto. Então observe o seguinte. Para o homem, né? Para o homem, eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho. E azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Tá? Só que a gente viu. O homem tem 4 tipos de gameta diferentes, pois ele é duplo heterozigoto. Ele é de híbrido. A mulher, ela só tem um par de alelos heterozigotos. Então ela só vai ter 2 tipos de gameta diferentes. Como é que vai ficar a situação do quadrado, né? Do quadro de Punnett? 2 vezes 4, 8. Então, internamente, eu só vou ter 8 possibilidades. Tá? Então, ok. Homem, mulher. Mulher vai ser azinho, bezão, azinho, bezinho. Homem, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Então vamos lá. O que é que ele quer? Apenas bezinho, bezinho. Ok? Então nós vamos encontrar bezinho, bezinho apenas na segunda coluna com a segunda linha. Aqui, ó. Bezinho, bezinho. E na última coluna com a segunda linha, ou seja, a quarta coluna com a segunda linha. Bezinho, bezinho. Então, qual é a probabilidade dele ser? Então, ele vai ser de 2/8 de possibilidade de ter o par de alelos bezinho, bezinho. Ó, compreenderam aí? Vamos lá, vamos para o 8º.
Numa espécie vegetal, os genes recessivos que condicionam plantas baixas e flores brancas estão situados em cromossomos não homólogos. Cruzando-se plantas duplamente heterozigóticas, esperam-se descendentes que apresentem ao mesmo tempo plantas baixas e flores brancas em qual proporção? Bom, a gente vai ter que construir novamente aquele quadro de poder, tá? Então, plantas baixas é um caráter recessivo. Flores brancas também. Bom, o que vai complicar para a gente aqui é simplesmente escolher a letrinha para representar o alelo, né? Que é B de plantas baixas e B de branco. Então, a gente vai substituir essa planta baixa por planta anã, tá bom? Aí a gente passa agora a usar a letra A. A gente pode ter dois pares B. B, 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 B. Aí danou-se tudo. Vai ficar tudo B. Ok? Então, eu tenho azão. Elas são heterozigóticas, né? Duplamente heterozigóticas. Então, azão, azinho, bezão, bezinho. Cruzam-se plantas duplamente heterozigóticas. Então, isso quer dizer que tanto a planta, a parte masculina da planta é heterozigota para os dois caráteres, quanto a parte feminina, tá? Então, os dois vão ter esse mesmo genótipo. Azão, azinho, bezão, bezinho, ok? Então, tirando os gametas, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho, tá? Jogando no quadro. Ok. Ainda carregando. Pronto, carregou. Aqui eu sei quem tá, quem não tá, quem saiu, quem não saiu. Certo? Então, qual é a pergunta que ele está pedindo aqui? Esperam-se descendentes que apresentam ao mesmo tempo plantas baixas e flores brancas. Em qual proporção? Observe que para ela ser baixa, ela tem que ser azinho, azinho. E que para ela ser branca, ela vai ter que ser bezinho, bezinho. Quantos nesse quadrado todinho aí tem nessa situação? Hein, gente? Uma, né? Só o último. Certo? Então, aqui, ó. Só isso aqui, ó. Flores brancas, bezinho, bezinho. E planta baixa. Azinho, azinho. Tá? Então, nessa proporção só existe uma. Então, 16 de plantas baixas e flores brancas. Ok? Vamos adiante. Para o último. Na mandioca, dois pares de genes situados em dois pares de cromossomos diferentes, que atuam respectivamente sobre a cor da raiz e a largura do folíolo, a relação de dominância para os fenótipos e genótipos são as que se seguem. Então, olha só. As raízes, quanto ao genótipo, bezão, bezão e bezão, bezinho apresentam o fenótipo marrom. Bezinho, bezinho, fenótipo brancas. Então, as raízes são brancas, tá? Quando são bezinho, bezinho. Se ela tiver bezão, bezão ou bezão, bezinho, vão ter raízes marrom. Nos folíolos, que são folhinhas, o genótipo Elisão, 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 Elizinho são estreitos, tá? E Elizinho, Elizinho são largos. Então, se a planta apresenta um genótipo Elizinho, Elizinho, vão ter os folíolos mais abertos, mais largos. Elisão, Elisão e Elisão, Elizinho, estreitos, mais finos, ok? Então, olha só. Faça o cruzamento entre os indivíduos indicados e verifique a descendência. Olha só. Marrom homozigoto. Se ele é marrom homozigoto, ele é bezão, bezão. Tá bom? Olha só, o primeiro na letra A aqui. Marrom homozigoto. Bezão, bezão. Certo? Estreito homozigoto. Se ele é estreito homozigoto, é lisão, é lisão. Certo? Com branco... Isso é heterozigoto. Oi? Heterozigoto. É o quê? Não. Estreito heterozigoto. Então, a gente ajeita aqui, é lisinho. Marrom homozigoto,
estreito, heterozigoto. Se ele é estreito e heterozigoto, é lisão, é lisinho. Ó, é cruzado com um indivíduo branco, se ele é branco, Bzinho, Bzinho. E estreito também heterozigoto, tá? Estreito, heterozigoto. É lisão, é lisinho. Bom, então aqui eu vou formar um gameta Bzão, é lisão, Bzão é lisinho. Bzão é lisinho. O outro indivíduo vai formar um gameta Bzinho é lisão e Bzinho é lisinho. O quadro vai ficar assim. Daqui a pouco. Aqui mesmo. Acho que aqui dá. São 2 e 2. Só vai dar 4 interno. Então, olha. Bzão é lisão. Bzão é lisinho. Bzinho é lisão. Bzinho é lisinho. Então, tem ó, Bzão, Bzinho aqui. O primeiro. É lisão. É lisão. Bzão, Bzinho. É lisão. É lisinho. E no outro. Na última linha. Bzão, Bzinho. É lisão. É lisinho. E aqui no último quadrinho. Bzão, Bzinho, é lisinho, é lisinho. Então, quer saber o quê? Os descendentes deste cruzamento. Então, vamos fazer o quê? Para ser marrom, pelo menos um Bzão. Para ser estreito, pelo menos um é lisão. Se não tiver nenhum desses dois, ele vai ser branco ou largo, né? Então, olha só. No primeiro eu tenho um Bzão. Deixa eu mudar a caneta. No primeiro eu tenho um Bzão e pelo menos um Lzão. Aqui ele é marrom estreito, certo? No segundo eu tenho um Bzão, ele é marrom, e um Lzão, pelo menos. Ele é marrom estreito. Aqui eu tenho um Bzão e um Lzão, marrom estreito. No último eu não tenho um Lzão, eu tenho 2 Lzinhos. Então nesse caso eu tenho 3/4 de marrom estreito e, por último, 1/4, ó, eu tenho um Bzão, ele é marrom, 2 Lzinhos, ele é largo. Então, 1/4 de marrom largo. Letra B. Na letra B eu tenho marrom homozigoto com largo. Marrom, homozigoto e largo. Então, ele vai ser Bzão, Bzão, Lzinho, Lzinho. Bzão, Bzão, Lzinho, Lzinho. O outro indivíduo é branco e largo. Ou seja, Bzinho, Bzinho, Lzinho, Lzinho. Nesse caso, só vai formar um gameta, né? Porque eu tenho... eu não tenho nenhum par heterozigoto aqui. Todos eles são homozigotos, tanto para o alelo B quanto para o alelo L. Que seja homozigoto dominante ou recessivo, não importa. Importa que eles são homozigotos, então só vão formar um tipo de gameta. Tá? Aqui ele forma Bzão Lzinho e o outro aqui vai formar Bzinho Lzinho. Não precisa nem fazer quadro. Aqui a gente já junta, ó, formando aqui, vai formar Bzão com Bzinho e Lzinho com Lzinho. Qual foi o descendente aqui? Deixa eu botar a caneta. Qual é o descendente? Bzão é marrom e Lzinho é o quê? Largo. Então ele vai ser o quê? Marrom, largo. Então, são os 9 quesitos que eu enviei para vocês. Estão todos respondidos. Obrigado. Então por hoje é só. Agradeço a participação e vamos para a próxima aula. Na próxima aula é a continuação da interação gênica, né? A continuação da interação gênica. A gente viu 2 interações, que foi genes complementares e genes quantitativos, né? Herança quantitativa. Agora a gente vai ver epistasia. Tá? Já dei uma olhada no que é epistasia, para a gente não ter muita dúvida na aula de quinta-feira. Ó, tchau, até a próxima. Tchau. Bye bye. So long.